Oi pessoal, estamos de volta no Três Perguntas. O Três Perguntas de hoje vai falar com um ortopedista, médico ortopedista. Vamos explicar um pouquinho para vocês o que essa especialidade faz, tá? Estou aqui com o Dr. Renato Mazagão. Ele é formado e pós-graduado pela USP, com treinamento nos Estados Unidos, e tem também no seu histórico pessoal ter sido um atleta de alto rendimento no rugby. Então vamos conversar um pouquinho de ortopedia e traumatologia. Doutor Renato, obrigado por me receber. Queria que você me contasse um pouquinho como é que está a ortopedia dos dias de hoje. Boa tarde, Marcos. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que a gente pode dividir a ortopedia e a traumatologia, né? São normalmente andam de braços dados, isso. A parte do trauma, seja o trauma que a gente vê no dia a dia, acidentes, e o trauma do esporte, né? Hoje em dia é bastante comum também. A parte da ortopedia, ela cuida mais das afecções do aparelho locomotor. Ossos, musculatura, tendões, articulações, né? Exato. Às vezes a turma não sabe os termos técnicos, a gente tem que dar uma traduzida. E muito preocupada com o funcionamento disso, né? Quer dizer, na maior parte das vezes, hoje eu enxergo de um jeito que o produto final pode ser uma inflamação de determinado tendão, uma articulação que está inflamada, um músculo que seguidamente está se rompendo, mas a gente tem uma visão hoje em dia muito que vai atrás da causa disso, né? Basicamente de uma matéria que se chama biomecânica e que procura estudar o porquê que aquilo está acontecendo, qual que é a causa daquela inflamação, qual que é a causa daquela sobrecarga. Então a gente vai atrás da função, de como que o aparelho locomotor está funcionando. Bacana. Aqui obrigado por receber aqui no seu consultório. E aqui, como é que é a tua prática diária? O que você tem, o que você recebe mais do mercado? O que os pacientes te procuram? Olha, eu posso dividir em dois grandes grupos, né? Isso acho que é uma observação interessante que eu faço, que tem ou gente que está envolvida com a prática esportiva. Por causa da sua história no esporte também? Por causa disso. E porque hoje em dia também você sabe que assim, o esporte e a saúde tem muita gente que pegou essa vertente. Uhum. Isso faz parte de um modo de vida hoje de quem está preocupado em desenvolver a saúde. Então, grande parte do pessoal que a gente vê aqui, ele é decorrente da prática esportiva, né? E daí tem uma infinidade de coisas que a gente está de olho em buscar o porquê que aquele indivíduo está se machucando. Perfeito. Né? Que era a biomecânica que você estava me Dentro explicando. da biomecânica, a biomecânica serve para o esportista e para aquele outro grupo que vem aqui, que na verdade é o oposto, são sedentários. Certo. Né? E isso hoje acho que é uma epidemia, ou uma pandemia, posso até falar. Né? Porque o modo de vida, principalmente da cidade grande, hoje impõe isso. Né? Gente que não faz atividade física, gente que está acima do peso. E no nosso caso, né, claro que você tem todas as consequências ainda fisiológicas dos outros sistemas, mas a gente vê aqui o aparelho locomotor sofrendo com isso. Então é como se eu tivesse uma máquina que tem que carregar mais peso com um motor mais fraco e as peças literalmente vão quebrando por conta disso. Certo. Interessante você falar disso. Eu queria entrar então na nossa terceira pergunta, que é um pouco mais longa. Você sabe que eu estudo envelhecimento, esse assunto me interessa, a sua especialidade é extremamente importante para o que eu estudo hoje. Por quê? A gente tem uma determinação da natureza de viver 30, 33 anos de idade, o que ocorreu somente até 1900. 200, 300 mil anos de história da humanidade durando, na média, 33 anos. Nos últimos 120 anos, mais ou menos, a gente hoje tem milhares de centenários, muitas pessoas chegando a 80 anos. Então, são 2/3 da vida que a gente considera indivíduos velhos, fisiologicamente falando. Claro que quando a gente olha para a turminha de 30, 35, parecem uns jovenzinhos, mas fisiologicamente eles já não estão tão protegidos como estão antes dos 30 anos. Então, o medo de fraturas, quedas,
a falta de força dos indivíduos mais velhos e que acarreta esse tipo de acidente, essas dificuldades locomotoras, dificuldades de movimentação. Como que os ortopedistas estão olhando, como que a ortopedia olha e se prepara para atender essa massa de pessoas que estão envelhecendo em enorme quantidade. De fato, isso é uma coisa que preocupa, né? Porque a abordagem tradicional, acho que não só em relação ao mundo ortopédico, né? Mas de uma forma geral envelhece, é isso aí, faz parte, né? E não necessariamente eu acho que faça parte. Vai se perdendo massa muscular, né? Quer dizer, acontece esse fenômeno da sarcopenia, né? Que a partir ali dos 30 e poucos, isso começa de uma forma bem pequena e cada vez mais a gente vai perdendo a musculatura, né? Em ritmos diferentes aí para cada um, mas a verdade é que se perde e isso é como se eu perdesse o motor, eu não tenho mais potência para fazer as coisas. E isso vai influenciando diretamente, não só na minha capacidade de fazer todas as atividades que eu deveria fazer, como também na grande forma de proteção que eu tenho em relação a todas essas articulações, principalmente as que carregam peso. Quadril, joelho, tornozelo, tudo isso vai sofrendo, porque ela sozinha vai sofrendo sempre a ação do peso ali. São articulações que gastam com o passar do tempo. E elas gastariam menos se a musculatura ainda fosse potente e mais saudável. Seguramente. Assim, quando a gente fala dessas articulações que trabalham com o peso, eu tenho dois grandes pilares, né, que estão relacionados com tudo isso que você está colocando, do ponto de vista fisiológico, que seria perder peso e melhorar a massa muscular. Se eu não consigo melhorar a massa muscular, essas articulações, esses tendões, estão praticamente abandonados e só vão tender a gastar mais. E são coisas que certamente vão interferir muito na qualidade de vida. Né? Quer dizer, eu passo a ser aquele cara que precisa, para se levantar de um banco, de alguém que me ajude. Se eu vou descer uma escada, eu preciso de um corrimão, porque grupos musculares que fazem essa função básica da gente de sustentação não estão trabalhando bem mais. E uma coisa interessante que a gente lembra da fisiologia, quando a musculatura diminui, ela exerce menor pressão sobre os ossos também diminuem a sua densidade. É isso mesmo? Quer dizer, há uma propensão maior à fratura por causa da diminuição muscular? Ou é algo da... Existe. Como é que está isso? Existe, né? Essa fraqueza que você está colocando é a osteoporose, e isso vem se cada vez mais se instalando junto com o envelhecimento. E é sabido assim, né, que a única coisa que faz o osso ficar mais forte é você ter força atuando em cima do osso. Perfeito. Que é a pressão muscular, né? O músculo é quem mais faz força em cima do osso. Eu posso ter um componente de atividade de impacto, né, mas a força muscular atuando, ela é um dos fatores que mais vai fazer com que o osso se mantenha mais forte. Eu uso umas coisas, vamos falar um pouquinho de tipo de atividade física, para completar, né? O pessoal começa a envelhecer, começa a sentir essas dificuldades, mais fraco, a musculatura menor, e aí, hoje tem muito essa moda de virei corredor, né? Então o cara vai correr 10K, 20K, 30K, maratonas, tem essa turma dos corredores. Tem uma outra turma que está fazendo os tais exercícios funcionais, né? Que são mais exercícios de carga, com alternância entre alta atividade, alta intensidade e baixa intensidade, os HIITs, né? Então, tem alguma, assim, dentro da especialidade, alguma observação que a gente poderia dizer, olha, correr é melhor, ou o funcional é melhor, ou não tem ainda um estudo desse tipo? Depende do que você está buscando, né? Na verdade, eu vou ter os benefícios da atividade aeróbica, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? Isso é muito interessante, mas eu preciso ter alguma atividade que também trabalhe a força muscular, né? Então, como você falou, né, esses treinos hoje intervalados intensos, eles promovem uma combinação dessas duas situações, né? Mas a gente precisa estar bem atento que eu tenho que estar apto a poder fazer esse tipo de treinamento. Então, dependendo da intensidade que eu estou fazendo, eu tenho que ter um condicionamento que me permita fazer isso. Isso vale para todas as atividades. Então, se você for pegar um pessoal de mais idade,
Aí eu tenho atividades que vão gerar menos impacto em articulações que já são um pouco gastas, em tendões que são menos resistentes. E aí eu posso ir mais para o lado de uma musculação, que hoje tem uma série de aparelhos que reduzem o impacto dentro da atividade. Né? Alguém mais jovem, mas já dentro desse processo de envelhecimento e tudo, mas que tenha capacidade muscular, que tenha capacidade aeróbica e que tenha coordenação, ele vai estar apto a fazer um outro tipo de atividade mais nesse perfil que você está falando. Ok. Muito obrigado. Espero que possamos conversar outras vezes. Eu que agradeço e sei que isso é um tema gratificante, porque quando você se envolve, o resultado ele é certo, sabe? Porque o organismo da gente responde desse jeito e isso, do ponto de vista ortopédico, vai garantir uma qualidade de vida melhor. Legal. Pessoal, obrigado por assistir a gente. Falamos com o Dr. Renato Mazagão. Depois nos créditos vocês vão poder ver um pouco do currículo dele e os contatos. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar no nosso canal, no nosso vídeo. Podem perguntar diretamente para o Dr. Renato. Obrigado, pessoal. Tchau.